Você já parou para pensar que a linha do tempo que a gente estudou na escola pode estar, no mínimo, com um buraco enorme? Pois é, e calma, que eu não tô jogando teoria da conspiração na mesa. Tô falando de artefatos antigos encontrados em camadas de rocha que simplesmente não deveriam existir. A ciência batizou esses casos de impossível, e a verdade é que cada descoberta da arqueologia joga um balde de água fria na ideia confortável de que o progresso humano sempre seguiu uma escada reta. Às vezes, a gente encara objetos inexplicáveis antigos e pensa numa explicação que cabe no manual acadêmico, quando a realidade tá gritando outra coisa. Mas respira, porque eu não vou te vender mistério pelo mistério. Nos próximos minutos, vou te guiar por 5 casos reais, separando fato de ficção, geologia de lenda e, principalmente, mostrando por que o primeiro da lista vai te deixar de queixo caído. E quando a gente chegar no segundo, você vai entender exatamente como a arqueologia tenta calar certas perguntas antes mesmo que elas sejam formuladas. Bora mergulhar nisso? Em 1938, um casal texano encontrou uma pedra estranha à beira do rio Red Creek, perto de London, Texas. Anos depois, o filho do casal resolveu quebrar a rocha e, para surpresa dele, revelou um martelo de metal com cabo parcialmente fossilizado. A formação geológica ao redor, chamada concretão, sugeria que o objeto estava selado ali há mais de 100 mil anos. Imagine só a cena, uma ferramenta moderna, com cabeça metálica e cabo de madeira, dentro de uma rocha que desafia toda a cronologia. Esse tipo de artefatos impossíveis faz a gente questionar se a história que contamos é mesmo completa, ou se só lemos as páginas que sobraram. Defensores apontam que a liga metálica tem 96% de ferro e traços raros de cloro, algo incomum em ferramentas atuais. Céticos, porém, lembram que a corrosão em solo salino cria exatamente essa composição química em poucas décadas, não em milênios. Sem registro estratigráfico confiável, sem fotos do objeto ainda no lugar, a ciência classifica o achado como uma simples concreção geológica. É como culpar o GPS por te levar pro mato quando você mesmo errou a rota no início. O mapa até funciona, mas o ponto de partida estava errado. Ainda assim, a falta de acesso a informações do objeto mantém a porta aberta para mistérios inacreditáveis de objetos inexplicáveis. O martelo segue num museu privado que, até hoje, bloqueia análises independentes de pesquisadores isentos. Sem datação por carbono real, sem contexto de escavação, o caso vira um jogo de fé contra a metodologia científica rigorosa. Mas esse impasse nos ensina algo crucial sobre como o subsolo pode mascarar a passagem do tempo, enganando até especialistas. E quando você acha que entende como a geologia esconde ou revela segredos nas camadas profundas, a história muda de página. O próximo caso vai te mostrar que até o carvão mais velho, aquele que achamos intocável, pode guardar surpresas metálicas bizarras. Em 1885, um minerador austríaco encontrou um cubo metálico dentro de uma veia de carvão. A camada geológica tinha entre 2 e 65 milhões de anos, segundo os especialistas da época que analisaram o local. O objeto pesava 700 gramas, tinha formato quase cúbico, superfície lisa e uma ranhura profunda circundando todo o perímetro. Investigações posteriores revelaram que o cubo era feito de ferro com traços de níquel e carbono, uma liga comum em fundições industriais. Alguns sugeriram origem meteorítica, outros apostaram em um contrapeso de equipamento mineiro que escorregou acidentalmente. A hipótese mais plausível? Intrusão geológica, objeto recente que caiu acidentalmente em veios antigos de carvão durante a extração. É como achar uma moeda de hoje no bolso de um casaco comprado em brechó, não é viagem no tempo, é distração humana. Mesmo assim, o caso alimenta debates acalorados sobre descobertas misteriosas que parecem desafiar a lógica do tempo e a paciência dos arqueólogos. O que esse cubo nos ensina é que contexto é tudo na arqueologia e na geologia forense, sem exceção. Sem registro preciso de onde, como e em que posição algo foi encontrado, qualquer conclusão vira especulação frágil. E isso vale tanto para céticos armados com planilhas quanto para entusiastas de civilizações avançadas. Porque quando a gente acha que entendeu o padrão, a natureza ou o acaso prega uma peça inesperada e nos humilha na medida certa. E falando em peças que não deveriam existir, prepare o cinto, o próximo artefato vai mudar sua visão sobre tecnologia antiga perdida para sempre. Em 1901, mergulhadores de esponjas encontraram um naufrágio romano perto da ilha grega de Anticítera. Entre estátuas de bronze afundadas, ânforas quebradas e joias corroídas, um bloco de bronze enigmático chamou a atenção dos pesquisadores. Décadas depois, tomografias computadorizadas revelaram mais de 30 engrenagens de bronze interligadas com precisão cirúrgica.
Era um computador analógico antigo, capaz de prever eclipses, rastrear planetas e marcar ciclos astronômicos com exatidão assustadora. Uma descoberta da arqueologia que prova que tecnologia antiga perdida era muito mais real, e muito mais sofisticada, do que imaginávamos. Esse mecanismo calculava posições do Sol, da Lua e de 5 planetas conhecidos na época usando escalas gregas e babilônicas. Também marcava o ciclo olímpico e compensava a órbita irregular da Lua com engrenagens excêntricas de engenharia de elite. Nada parecido apareceu na Europa até o século XV, mais de 1000 anos depois desse achado afundar no Mar Jônio. Isso não é arqueologia proibida, mas é um lembrete humilde: subestimamos mentes do passado por arrogância acadêmica. Civilizações avançadas não precisavam de eletricidade ou microchips para criar maravilhas da mecânica que ainda nos deixam de boca aberta. O Anticítera não é um mistério por falta de datação, mas por excesso de sofisticação para o contexto histórico que a gente conhece. Ele desmonta a ideia romântica de que o progresso tecnológico é uma escada reta, ininterrupta e sempre ascendente. Conhecimentos podem florescer num império, cair no esquecimento após uma guerra, e só renascer séculos depois, como um ciclo natural. E quando você acha que esse é o ápice dos objetos que desafiam a história, espera só o que vem a seguir, porque a escala muda completamente. Porque as próximas esferas que vou te mostrar não têm 2000 anos, têm quase 3 bilhões de anos, e isso muda tudo. Em minas de pirofilita na África do Sul, mineradores encontraram esferas metálicas de formato quase perfeito. O detalhe que arrepia: as camadas de rocha onde estavam depositadas têm cerca de 2,8 bilhões de anos. Cada esfera mede de 2,5 a 10 centímetros, com superfície lisa e algumas exibindo ranhuras paralelas no equador. Parecem feitas à mão, como se uma inteligência pré-histórica tivesse deixado marcadores cósmicos pra gente decifrar no futuro. Mais um caso de artefatos impossíveis que faz a gente questionar: quem fabricou isso, quando e com qual propósito escondido? A ciência, porém, oferece uma explicação tão elegante quanto surpreendente: concreções minerais naturais. Minerais se armazena lentamente ao redor de um núcleo de cristalização, criando formas esféricas sem intervenção inteligente alguma. As ranhuras, resultado de camadas de minerais com composições químicas diferentes se alternando durante milhões de anos de pressão. É como se a natureza fosse uma artista secreta, esculpindo esferas perfeitas enquanto a humanidade ainda não sabia usar fogo. Até objetos inexplicáveis antigos podem ter raízes puramente geológicas quando a química e o tempo entram na conversa. Esse caso nos lembra que forma geométrica não significa necessariamente função utilitária ou fabricação humana. Flocos de neve, colunas de basalto hexagonais e cristais de quartzo provam que a natureza domina a geometria há eras. Mas a tentação de ver inteligência por trás do perfeito é humana, legítima e até poética, e não precisa ser ignorada. E quando você acha que entendeu o truque das esferas, o próximo artefato vai te dar um choque de realidade elétrica. Porque baterias que vou te mostrar agora podem ter gerado correntes elétricas há 2000 anos atrás, ou podem ser só potes de cerâmica mal interpretados. Em escavações no Iraque, arqueólogos encontraram vasos de argila contendo cilindros de cobre e hastes de ferro enferrujadas. Datados do período Parta, esses objetos têm cerca de 2000 anos e carregam uma proposta usada: seriam células galvânicas primitivas. A teoria diz que, ao adicionar um líquido ácido como vinagre ou suco de uva, o conjunto geraria uma pequena corrente elétrica estável. Imagine artesãos antigos usando eletrólise para dourar joias ou tratar metais muito antes de Benjamin Franklin soltar sua pipa. Essa possibilidade transforma artefatos bíblicos encontrados em peças centrais de um quebra-cabeça tecnológico que ninguém esperava montar. Céticos argumentam que não há fios, interruptores ou registros escritos da época descrevendo qualquer uso prático de eletricidade. Outros sugerem que os vasos serviam para armazenar pergaminhos sagrados, e o efeito elétrico seria meramente acidental. O debate permanece aberto, na fronteira delicada entre descobertas misteriosas. É como achar uma faca de cozinha moderna numa tumba egípcia: pode ser ritual, pode ser ferramenta, ou pode ser só coincidência geológica. O que importa é que mistérios da humanidade como esse nos forçam a olhar o passado com olhos frescos, sem dogmas e sem pressa. No fim, as baterias de Bagdá nos ensinam que ausência de prova não é prova de ausência, mas entusiasmo cego também não é método. O equilíbrio está em manter a curiosidade acesa, testar hipóteses em laboratório e abandonar o rigor só quando os dados falham. E agora que você viajou por 5 artefatos antigos encontrados que desafiam nossa compreensão, a conta chega.
É hora de juntar todas as peças, filtrar o sensacionalismo e entender o que realmente importa nessa busca pelo passado perdido. Porque a arqueologia não é sobre ter respostas prontas, é sobre fazer as perguntas certas. Chegamos ao fim dessa jornada, mas a pergunta que fica ecoando é simples: e se a gente estiver subestimando o passado de propósito? Cada um desses artefatos impossíveis nos convida a olhar para a história com mais curiosidade e menos certeza absoluta. Não se trata de acreditar em tudo que a internet espalha, mas de manter a mente aberta para mistérios da humanidade que ainda não deciframos. Porque objetos que desafiam a história não são só curiosidades de museu, são convites para repensar o que julgamos saber. E você, qual desses artefatos antigos encontrados mais mexeu com a sua cabeça? Qual teoria te convenceu mais? Conta aqui nos comentários, quero ler cada uma. Agora pensa comigo, se um mecanismo de anticítera sobreviveu 2 milênios debaixo d'água, quantas outras tecnologia antiga perdida ainda estão escondidas sob areia, lama ou gelo? Talvez a próxima descoberta da arqueologia esteja a um clique de distância, ou financiada por um projeto que você poderia apoiar. Não fique só na plateia observando o mistério. Inscreva-se no canal, ative o sininho e seja o primeiro a explorar descobertas misteriosas comigo toda semana. Compartilhe esse vídeo com quem ama arqueologia proibida, história alternativa e ciência de verdade. E vamos espalhar perguntas inteligentes, não só respostas fáceis, porque o passado não é um livro fechado, é um convite constante para explorar, questionar e descobrir. E lembra, o que parece objeto inexplicável antigo hoje pode ser a chave para entender civilizações avançadas amanhã. Artefatos bíblicos encontrados, engenharia perdida, geologia enganosa. Tudo faz parte do mesmo quebra-cabeça humano que a gente monta juntos. Não espere alguém conectar os pontos por você. Sua curiosidade é o motor da próxima grande revelação, e ela tá só começando. Clica no like se esse conteúdo te fez pensar diferente. Me diz nos comentários qual artefato você quer que eu investigue no próximo vídeo, e bora desvendar mais um capítulo. A história está esperando por você. Bora escrever os próximos passos juntos?